Bem-vindo de volta ao Livre Quiz. Neste vídeo você tem a chance de acertar 10 questões sobre a Bíblia Sagrada. Você conhece bem a Bíblia? Vamos fazer o teste, mas antes inscreva-se no canal, curta e vamos para o vídeo. Primeira pergunta. Qual o primeiro e maior mandamento ensinado por Jesus? Alternativa A. Amar ao próximo como a si mesmo. Alternativa B. Amar a Deus sobre todas as coisas. Alternativa C. Dar todos os bens aos pobres. Alternativa D. Ser fiel nos dízimos e ofertas. Tempo para pensar. A resposta certa é a alternativa B. Amar a Deus sobre todas as coisas. E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Mateus capítulo 22 versículo 37 e 38. Segunda pergunta. Qual o nome do homem que Simão Pedro cortou a orelha direita? Alternativa A. Malco. Alternativa B. Bartimeu. Alternativa C. Cornélios. Alternativa D. Marcos. Tempo. A resposta certa é a alternativa A. Malco. Então Simão Pedro, que tinha a espada, desembanhou-a, e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. João capítulo 18 versículo 10. Terceira pergunta. Quem era o sumo sacerdote quando Jesus foi preso? E qual o nome do seu sogro? Alternativa A. Caifás e Anas. Alternativa B. Anas e Nicodemos. Alternativa C. José e Caifás. Alternativa D. Nicodemos e Caifás. Tempinho para pensar. A resposta certa é a alternativa A. Caifás e Anas. E conduziram-no primeiramente a Anas, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. João capítulo 18 versículo 13. Quarta pergunta. Qual o nome do governador romano que interrogou Jesus? Alternativa A. Herodes. Alternativa B. Hércules. Alternativa C. Cornélios. Alternativa D. Pilatos. Vamos lá, tempo pessoal. A resposta certa é a alternativa D. Pilatos. E chegando amanhã, o levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Mateus capítulo 27 versículo 2. Quinta pergunta. Qual homem que era discípulo de Jesus em segredo por medo dos judeus, sepultou o seu corpo com a ajuda de Nicodemos? Alternativa A. Barrabás. Alternativa B. Estevão. Alternativa C. José de Arimateia. Alternativa D. Simão Cirineu. Tempo para pensar. A resposta certa é a alternativa C. José de Arimateia. Depois disto, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto, por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe o permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus, levando quase 100 arráteis de um composto de mirra e aloés. João capítulo 19 versículos 38 e 39. Como está o seu desempenho? Está acertando? Nos abençoe curtindo e se inscrevendo no canal. Agora vamos para a sexta pergunta. Qual discípulo foi incrédulo em relação à ressurreição de Jesus? Alternativa A. Tomé. Alternativa B. Pedro. Alternativa C. João. Alternativa D. Judas. Um tempinho para pensar. A resposta certa é a alternativa A. Tomé. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei.
João capítulo 20 versículo 25. Sétima pergunta. Qual promessa os discípulos do Senhor receberia após Jesus subir aos céus? Alternativa A. Línguas estranhas. Alternativa B. O Espírito Santo. Alternativa C. Dom de cura. Alternativa D. Torná-los imortais. Tempo. A resposta certa é a alternativa B. O Espírito Santo. E, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Atos capítulo 1 versículo 4 e 5. Oitava pergunta. Após se cumprir a promessa, os que creram receberam poder para iniciar suas missões, como Jesus ordenou. Mas em qual dia específico se cumpriu a promessa? Alternativa A. Santa Ceia. Alternativa B. Festa dos Tabernáculos. Alternativa C. Páscoa. Alternativa D. Pentecostes. Tempo para pensar. A resposta certa é a alternativa D. Pentecostes. E, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos capítulo 2 versículo 1 e 4. Nona pergunta. Quais os povos especificados por Jesus a ser pregado o Evangelho? Alternativa A. Judeus. Alternativa B. Romanos. Alternativa C. Gentios. Alternativa D. Todos. Tempinho para pensar um pouco. A resposta certa é a alternativa D. Todos. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos capítulo 16 versículo 15. Décima pergunta. Qual arma que Davi usou para matar o gigante Golias? Alternativa A. Espada. Alternativa B. Pedra. Alternativa C. Madeira. Alternativa D. Faca. Quero ver se acerta essa. A resposta certa é a alternativa A. Espada. Por isso correu Davi, e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada, e tirou-a da bainha, e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus, que o seu herói era morto, e fugiram. 1 Samuel capítulo 17 versículo 51. Você conseguiu acertar todas as perguntas? Deixe nos comentários a cidade que você mora e quantas perguntas você acertou. Inscreva-se no canal, compartilhe com os amigos e familiares que gostam de desafios bíblicos. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.